Tá aí, muito bem, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais uma leitura do nosso Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins. Bem-vindos a mais um vídeo, inscreva no canal, participe nos comentários, deixe suas dúvidas, sugestões aqui e vamos que vamos para mais uma leitura. Fala pessoas, tudo bem? Vamos seguindo com a nossa série de vídeo, né? Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins. Lei 3.461, de 25 de abril de 2019. Vamos dar sequência, trazendo aqui o capítulo 4. Vamos falar das medidas assecuratórias. Artigo 122. O Corregedor-Geral da Polícia, durante o procedimento administrativo disciplinar, por despacho fundamentado, poderá utilizar-se de medidas cautelares quanto à moralidade administrativa, a gravidade e a repercussão do fato, exigir em razão das conveniências para a instrução ou o serviço policial, ou para evitar que o serviço não influencie na apuração da irregularidade, podendo adotar as seguintes providências, né? Caso aí no curso de um procedimento administrativo disciplinar, por exemplo, o inciso primeiro ele vai trazer aqui afastamento preventivo sem prejuízo do subsídio por até 60 dias, prorrogáveis por igual período. 2. Remanejamento do servidor para exercer as atividades de seu cargo em unidade diversa daquelas em que se deu fato investigado dentro da mesma comarca no qual está lotado até decisão final do procedimento administrativo. 3. Recolhimento de armas pertencente à corporação. 4. Comparecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do procedimento. Parágrafo 1º. O período de afastamento preventivo computa-se com o efetivo exercício, não sendo descontado da pena da suspensão eventualmente aplicada. Parágrafo 2º. Durante o afastamento preventivo, no inciso 1º, o Corregedor-Geral de Polícia poderá designar um policial. Parágrafo 2º. Durante o período de afastamento preventivo, no inciso 1º, o Corregedor-Geral de Polícia poderá designar o policial para exercício de atividades exclusivamente administrativa, devendo cumprir integralmente seu horário de trabalho. Parágrafo 3º. Fim do prazo de afastamento previsto no inciso 1º, sem que haja prorrogação, cessam-se os efeitos, ainda que não concluído o procedimento administrativo disciplinar. 4. Quando se tratar de ato de corrupção passiva ou ativa, alcance ou malversão de dinheiro público, o afastamento é obrigatório durante todo o período do processo administrativo disciplinar. 5º. O Corregedor-Geral de Polícia poderá, a qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas neste artigo. Capítulo 5. Da acumulação. Artigo 123. É vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos, funções públicas, exceto nos casos previstos na Constituição, obedecendo os critérios de compatibilidades e horário. Parágrafo único. A proibição de acumular a que se refere este artigo entende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, empresas públicas, sociedade economista e fundações públicas, ou seja, só é permitida naqueles casos expressos na Constituição, como, por exemplo, se você é policial civil, você pode acumular o seu cargo com uma de professor. Se você é um profissional da área de saúde e o seu cargo na polícia for, por exemplo, de saúde, perícia na área de saúde, pode ser que você consiga acumular o cargo de perito médico, né, com o médico legista com
o cargo de médico lá em outra instituição. Artigo 124. O exercício do cargo de magistério superior, público ou particular, somente será permitido se houver compatibilidade de horário, vedado em qualquer hipótese o desempenho da função de direção administrativa ou técnica em estabelecimento de ensino, ou seja, você pode ser, havendo compatibilidade, você pode ministrar a aula, né? Tanto na escola, na iniciativa privada ou pública, havendo compatibilidade de horário, porém, você não pode desempenhar nenhuma função de direção, seja ela administrativa ou técnica, né, no caso, no estabelecimento de ensino. Artigo 125. Constatada administrativamente a acumulação proibida, o servidor responderá nos termos do processo administrativo disciplinar sumário. Então, se você for constatado que você está havendo esse acúmulo de cargo, de imediatamente será aberto um procedimento administrativo para fazer a apuração e, claro, das condições, né, as situações para que você possa decidir sobre a sua situação. Título 5 dos procedimentos disciplinares, capítulo 1º, disposições gerais. Artigo 126. Todo aquele servidor que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigado a comunicar à autoridade imediatamente superior, observando o artigo 93 desta lei. Artigo 127. As denúncias fundadas em irregularidade são objeto de apuração. Parágrafo 1º. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia é arquivada por falta de objeto. Parágrafo 2º. As denúncias anônimas não são objeto de apuração, mas poderão ser verificadas a critério da autoridade corregedora. Artigo 128. Havendo indícios da prática de crime, a autoridade que instaurar o procedimento administrativo disciplinar providenciará a imediata instauração do competente procedimento policial criminal ou comunicará desde já ao Ministério Público. Artigo 129. Compete ao Corregedor-Geral de Polícia determinar a instauração de sindicância, assim como providências de cunho investigativo ou policial. Parágrafo único. No caso de crime ocorrido no interior do Estado, a Corregedoria poderá vincular os autos de procedimentos investigativos ou policial criminal, o delegado regional de circunscrição dos fatos que poderá, sob a supervisão da autoridade corregedora, presidir quaisquer atos procedimentais. Artigo 130. Nos casos de envolvimento do servidor administrativo cedido em infrações disciplinares previstas nesta lei, a Corregedoria Geral de Polícia encaminhará a cópia dos autos ao órgão de origem para a tomada das decisões cabíveis de cunho disciplinar. Artigo 131. Os procedimentos disciplinares terão seu curso integral no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, inclusive o julgamento, quando ao servidor administrativo seja originário do quadro da Polícia Civil. Artigo 132. Compete ao secretário de Estado de Segurança Pública determinar por manifestação do Corregedor-Geral de Polícia a instauração de procedimentos disciplinares através da comissão processante. Artigo 133. Os procedimentos disciplinares instaurados para apurar transgressões disciplinares envolvendo servidores em estágio probatório terão prioridade terão prioridade de tramitação no âmbito da Corregedoria Geral da Polícia e seguirão o rito sumário previsto nessa lei. Artigo 134. Artigo 134. O julgamento fora do prazo legal de procedimento disciplinar, embora não implique em nulidade, sujeita à autoridade julgadora à responsabilidade administrativa. Artigo 135. É assegurado transporte
e diária. Primeiro, ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha nos termos do regulamento específico. 2. Aos membros da Corregedoria ou Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, quando obrigados a se deslocarem da sede de trabalho para realizar ação de missão essencial ao esclarecimento de fato nos termos do regulamento específico. Artigo 136. Os policiais civis poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato no procedimento administrativo disciplinar, os quais poderão consistir, além de outros, o estabelecimento de procedimento para, inciso 1º, a prática de citação, intimação ou notificação de ato. 2. A obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos. 3. Realização de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. 4. Cumprimento da carta precatória. Seção 1. Da realização de videoconferência. Artigo 131. A realização de atos processuais por meio de recursos de teletransmissão de sons e imagens em tempo real e ao vivo pode ser considerado um instrumento de cidadania a ser utilizado não apenas em defesa dos interesses da administração pública e de toda a sociedade, mas também em favor dos direitos dos próprios investigados em procedimentos administrativos. Artigo 138. Visando a instrumentalizar a realização de atos processuais à distância, a Corregedoria Geral de Polícia poderá promover a tomada de depoimentos, acariações, investigações, diligências ou outro ato necessário para a solução de procedimento administrativo por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, assegurando os direitos ao contraditório e ampla defesa. Parágrafo único. Os meios de recursos administrativos em direito e previsto no caput serão utilizados com o intuito de garantir a adequada produção de provas, de modo a permitir buscas da verdade real dos fatos, visando, em especial, a proteção dos direitos dos policiais civis e cidadãos e ao melhor cumprimento dos fins da administração pública. Artigo 140. Nos procedimentos administrativos disciplinares, a decisão da autoridade corregedora pela realização de audiência por meio de videoconferência deverá, de maneira motivada, primeiro, assegurar a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua transmissão e, 2. Viabilizar a participação do servidor investigado, testemunha, técnico ou perito, quanto os mesmos residirem em local diverso da sede dos trabalhos da Corregedoria de Polícia. Artigo 141. A autoridade corregedora, responsável pelo procedimento disciplinar, notificará a pessoa a ser ouvida na data, horário e local em que será realizada a audiência ou reunião por videoconferência com antecedência mínima de 5 dias. Parágrafo único. Em qualquer caso, a defesa será notificada nos termos do caput para acompanhar a realização do ato. Artigo 142. Ao servidor investigado e seu procurador é facultado acompanhar a audiência realizada por videoconferência. Inciso 1º. Na sala em que se encontrar a autoridade corregedora. 2. Na sala em que comparecer a pessoa a ser ouvida. Parágrafo 1º. É permitido ao defensor com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediada a Corregedoria Geral de Polícia sustentação oral, desde que o requerimento com antecedência mínima de até 2 dias antes da realização da videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Parágrafo 2º.
Em casos excepcionais, poderá ser decidido acerca do comparecimento dos envolvidos em local diverso dos estabelecidos nos incisos deste artigo. Artigo 143. A autoridade corregedora solicitará ao responsável pela unidade fora da sede da Corregedoria Geral de Polícia a designação de escrivão de polícia para o exercício da função de secretário na realização de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão, sons e imagens em tempo real. E aqui nós temos uma pequena alteração, né, que fala escrivão de polícia. Hoje nós sabemos que não existe mais a figura aí do escrivão de polícia. Então, nesse caso, considerando que o investigador, né, de polícia vai ser o cargo que veio substituir um dos seus cargos de escrivão e agente de polícia. Então, nesse caso, seria um oficial, né? A princípio, ou na lei aqui não fala, né? Traz a situação do escrivão de polícia, considerando que o policial, o oficial, o investigador, ele passou a ser, né, o cargo, recepcionou o cargo de escrivão. Então, seria o oficial, a pessoa, né, o servidor, o policial oficial de investigação, investigador, ou que seria o responsável por fazer, então, a transcrição e parágrafo 1º, o escrivão de polícia designado na unidade que será realizada a videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desempenhará atividades de apoio aos trabalhos da Corregedoria Geral de Polícia, tais como identificação dos participantes do ato em encaminhamento e recebimento dos documentos, extração de cópias, colheita de assinatura, entre outras, determinadas pela autoridade corregedora responsável pelo procedimento administrativo. Parágrafo 2º. Cabe ainda ao escrivão de polícia, aqui está, né, está na lei, no caso ao oficial investigador, designado a acompanhar os testes de encaminhamento e conexões antes da realização do ato, devendo comunicar imediatamente à Corregedoria Geral de Polícia acerca de eventuais circunstâncias que impossibilitem seu uso. Artigo 144. O depoimento prestado pelas partes serão reduzido a termo mediante lavratura de termo de depoimento a ser realizado por corregedor ou pela secretaria participante ou pelo secretário participante. Parágrafo único. O tempo de depoimento será assinado nas diversas localidades pelos participantes do ato e posteriormente juntado aos autos do procedimento administrativo. Artigo 145 traz que o disposto nesta seção não impedirá a aplicação de que estiver previsto em regulamentação própria sobre as videoconferência. Mais uma leitura aqui do nosso Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins. Se você não é inscrito, inscreva no canal, deixe um like no vídeo. Nos vemos no próximo. Valeu, galera. Até mais.